Sejam bem-vindos. Na aula de hoje eu vou trabalhar com uma distinção muito importante. Poucos fazem, poucos conhecem, mas muitos precisam dessa distinção. No quesito da educação musical, nós temos que fazer algumas distinções sobre como dar nome a este processo. E precisamos distingui-lo de processos adjacentes, mas que não têm a mesma abrangência. Quando falamos em educação, não precisa nem ser a educação musical, a educação de modo geral. Nós temos o seguinte, uma palavra de origem latina, educere, que significa trazer para fora. Então nós estamos trazendo para fora as inúmeras e múltiplas habilidades do ser humano no processo de educação, tá? Então, isso é, evidentemente, um processo continuado, de longa duração, de longo prazo, porque você tem que começar a trazer para fora tudo aquilo que o ser humano vai incorporando. Porque, veja, nós somos seres dotados de sentidos, né? Um aparato perceptivo, um aparato perceptual que nos abastece com muito conteúdo. Nós estamos o tempo inteiro interiorizando conteúdos. E esses conteúdos eles não são separados em disciplinas, né? Quer dizer, nós temos olhos, ouvidos, boca, nariz. E são os nossos aparatos perceptuais. Com esses aparatos nós tomamos contato com o mundo, com a realidade, com as coisas do universo, certo? Nós vamos armazenando na nossa memória justamente tudo aquilo com o que nós temos um contato tátil, tá? Então a memória, ela é muito sensorial. Por isso nós temos que ter experiências sensoriais para auxiliar a nossa memória. Então eu estou explicando para vocês que é o processo de educação, tá? De um modo geral. Então antes de continuar essa explicação, só vamos deixar claro que hoje nós vamos fazer a distinção entre a educação musical, a musicalização e a utilização da música como um instrumento pedagógico. São etapas e processos distintos, embora tenham algumas coincidências, tá? Mas voltando à explicação sobre a educação, nós tomamos contato com muitas coisas, muitas realidades, muitos elementos do mundo através dos nossos sentidos. É como uma pessoa que trabalha em uma empresa, em um setor de compras. Ela compra uma série de mercadorias, digamos que seja, por exemplo, uma pessoa que administra um hotel. Ela precisa comprar material de construção, ela precisa comprar material de limpeza, precisa comprar material de manutenção, precisa comprar roupas, toalhas, sabonetes, produtos de limpeza, produtos alimentícios para abastecer o estoque no café da manhã, no jantar, enfim, em festas e eventos. Material, consome material, por exemplo, de escritório, tá? Para imprimir os documentos. Então a pessoa compra tudo isso, tá? Então esse comprador é como se fossem nossos sentidos. Nossos sentidos compram as informações da realidade, pegam as informações da realidade e vão armazenando na nossa memória, no nosso HD. O computador tem um HD, né? Você joga tudo lá. Então o trabalho do educador é acessar esses conteúdos e organizá-los nas pastas, tá? Esse negócio de pasta não é nem o raciocínio mais apropriado, mas serve apenas para nós entendermos algumas colocações. Porque senão nós caímos naquele problema do tecnicismo, né? De que a disciplina técnica é que corresponde ao conhecimento ou à educação de modo geral. Não é exatamente isso. A disciplina é uma forma de organização. Mas digamos, por exemplo, que temos um professor de latim, um professor de matemática, um professor de filosofia, que ao nos ensinar essas matérias, pega lá aquelas informações que nós absorvemos
através do nosso processo, o nosso aparato perceptual, nós nos apropriamos da realidade, tá? E começa a organizar aquilo em pastas. Então você vai começar a usar aquela sua biblioteca de informações, sua biblioteca de memórias, para construir conhecimentos ordenados, tá? Então o professor vai justamente realizar este trabalho de ordenação do conhecimento. Mas essa ordenação do conhecimento é um processo intersubjetivo, certo? Um processo intersubjetivo, ou seja, depende da participação também do aluno. O professor não faz isso sozinho, obviamente. Nem o aluno faz isso sozinho. Por que estou dizendo isso? Porque hoje em dia existem concepções de que o aluno aprende sozinho, o professor é só uma espécie de animador de torcida. Vamos lá, você consegue, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não é assim, tá? O professor realmente ele tem um papel ativo na construção do conhecimento. O professor conduz este processo, certo? E digo mais, se nós pegarmos ainda, é importante falar dele, São Tomás de Aquino, sua concepção de educação, né, que está no livro chamado De Veritate, deixa eu confirmar aqui se é este livro mesmo, mas eu acho que é isso mesmo, De Veritate. São Tomás é um escrito de São Tomás que trata da questão da educação, certo? E deixa eu ver se eu encontro aqui. Você está anotado? Não estou encontrando a nota aqui onde eu escrevi, mas é exatamente. É o livro De Veritate, é um livro em que São Tomás trata sobre educação. Tá? E o que São Tomás diz? Como ele define a educação? A educação é justamente um processo no qual um professor, e por sua vez ele coloca aí as competências necessárias para que alguém seja professor. Então, vocês estão aqui assistindo esta aula porque vocês têm interesse em música. Muitos serão ou já são professores de música, ou músicos, ou instrumentistas, ou cantores, ou compositores, ou maestros. Nessas atividades vocês todos são professores de música, certo? O que é um professor para São Tomás de Aquino? O professor é aquele que, através do estudo, descobriu alguma verdade. E é interessante, a filosofia escolástica, ela é toda interligada, e você tem que seguir uma sequência, né, de processos mentais, cognitivos, conceituais, para entendê-la. Mas, por exemplo, o professor, vocês vejam, estou falando de educação. Antes de nós definirmos a educação, temos que definir o que é o professor. Antes de definirmos o que é o professor, temos que definir o que é a verdade. Tá? Então, por isso que eu falo, tudo interligado. Mas o que é a verdade? É aquela constatação que tem uma força tão grande que ela é auto-evidente. Por si só, ela se afirma. Ela não necessita de uma confirmação externa para ser tomada como verdade. Você pode ser uma pessoa com olhos que funcionam perfeitamente bem ou com olhos que funcionam mais ou menos. Você pode estar situado no Brasil, na Malásia, na Indonésia, nos Estados Unidos, na África, na Rússia, qualquer país. Você vai olhar para a grama e a grama será verde. Não sei, claro, com o inverno muito rigoroso, tenha congelado a grama, enfim. Mas, a rigor e, em geral, em regra, a grama é verde, certo? Então, nós temos essa capacidade de constatação da realidade, aquilo que é auto-evidente. Não precisa alguém chegar e criar um teorema altamente complexo para provar por A mais B que a grama é verde. É uma verdade auto-evidente. Então, o professor, através do estudo, ele começa a perceber as verdades, não apenas as que são auto-evidentes, mas as que necessitam de um empenho maior. Porque o mundo, a verdade, o universo não se revela de imediato. Exige um certo esforço. Né? Por consequência do pecado original, nós não apreendemos a realidade em simultâneo. Nós aprendemos a realidade em partes. Então, por isso que a filosofia escolástica também é separada em partes, certo? Aí a gente acaba por, justamente, selecionar algumas partes para nos dedicarmos de uma maneira gradual.
certo? De maneira gradual, porque nós não podemos nos dedicar a todas as facetas da realidade em simultâneo. Não temos essa capacidade, né? A realidade é demasiado complexa para a nossa realidade temporal. Então, nós somos seres situados no tempo e no espaço, temos limitações materiais. Não podemos apreender a realidade como um todo. Apreendemos partes da realidade, tá? Então, a pessoa que se dedica e se debruça a buscar a verdade sobre um aspecto que seja da imensa realidade, digamos, por exemplo, o médico que estuda como tratar doenças, como restabelecer a saúde de um enfermo, ele se dedica a estudar este aspecto da realidade. E se ele estudou bastante e percebeu que são realidades autoevidentes, né, ele pode ser considerado um estudioso, portanto, um professor. Então, enquanto professor, ele poderá aí ensinar algum aluno. E este ensino, este processo de ensino, né, ele é muito rico, porque a primeira coisa que o professor deve fazer, e isso São Tomás fala, este escrito De Veritate, é justamente promover no aluno essa mesma capacidade de chegar à verdade. Então, o professor, e aí nós voltamos àqueles modelos absolutamente defasados de educação que nós temos, inclusive, em vigor hoje, né? Quer dizer, o aluno, ele não aprende por si só. Ele não vai aprender por si só, né? Como tem um modelo pedagógico socioconstrutivista piagetiano que diz que o aluno constrói o conhecimento. Não, ele precisa que um professor mostre qual é o caminho da construção do conhecimento. E não é qualquer caminho, é o caminho para se chegar à verdade. Eis a complexidade do que é a educação, né? Então estamos ainda falando da educação. O caminho para se chegar à verdade. Então o aluno vai percorrer o mesmo caminho que o professor ou o estudioso percorreu para chegar àquela verdade. Está certo? E nesse processo é que o aluno aprenderá. Então, por isso que é importante nós estudarmos, aprendermos bem as coisas elementares, porque sempre quando nós formos ensinar, precisamos voltar a elas. Porque nós temos que percorrer todo o processo de aprendizado nosso para poder ensinar. Certo? Eu, por exemplo, quando vou ensinar alguém a percepção musical, a primeira coisa que eu lembro é como eu comecei a aprender a percepção musical. Ou seja, como eu comecei a discernir uma nota da outra, uma altura, uma frequência da outra frequência. Eu comecei em 3 momentos distintos. Primeiro, em um nível puramente auditivo, absorvendo música de boa qualidade, que meu pai colocava na vitrola. Eu ouvia Bach, Beethoven, Brahms. E isso a partir dos 2, 3 anos de idade até os 8, 9, 10 anos de idade. Com 9, 10 anos, eu parei apenas de ouvir música e comecei a produzir alguma coisa. De uma maneira muito ainda primária, elementar, ou seja, manuseando instrumentos. Tinha lá um piano velho em casa, eu ficava manuseando, tocando algumas notas, fazendo algumas sequências de notas, mas sem nenhum nexo lógico, sem nenhuma formalização desse estudo. Foi apenas uma exploração geográfica daquele material. Então isso foi me incorporando também elementos de experiência. Tá? Então adquiri e ampliei a minha experiência no manuseio dos instrumentos. Só lá para os meus 11, 12 anos que eu comecei a estudar, ou seja, ordenar esses estudos. Foi meu primeiro professor de violão, me ensinou lá os acordes, escalas, nomes das notas. Tá? E aí eu comecei a estabelecer um nexo causal entre alguns conceitos, algumas coisas que eu já tinha interiorizado nessa parte das experiências. Né?
Por que o professor fez isso comigo? Porque ele também, em determinado momento, ele constatou essas verdades, né? Ou seja, o acorde de Dó maior tem lá necessariamente uma tríade, Dó, Mi, Sol. Ele me ensinou isso, então, porque ele constatou isso na prática, na teoria. Num terceiro momento, que eu comecei a tentar identificar e catalogar sons. Por exemplo, tocava uma nota no teclado ou no piano e tentava adivinhar qual é aquela nota. Pela característica sonora de cada nota, tentar adivinhá-la. Isso é um treino de percepção musical, chamado ouvido relativo. Isso tudo faz parte do meu processo de educação musical, tá? Porque, como eu dizia, defini para vocês rapidamente educação, citando os escolásticos, e aí eu faço uma pequena ressalva de que há hoje muitas teorias pedagógicas e algumas reinventam a roda e outras pegam a roda e quebram a roda, porque tem que esquecer o passado, tem que criar novas teorias, só que tem o essencial sobre a educação já foi descoberto, averiguado, constatado há muitos anos e permitiu o máximo desenvolvimento intelectual da humanidade, que foi justamente no período medieval, chamado Alta Idade Média. Tá? Que coincide com o florescimento da escolástica, da arquitetura gótica, da literatura de Dante Alighieri, surgimento da forma poética do soneto, surgimento das línguas nacionais como o italiano, por exemplo, o português, claro, isso, o espanhol, o francês, todas espelhadas no latim ainda, mas foi um florescimento intelectual sem par. E por que baseado? Justamente em princípios sólidos de constatação da veracidade das coisas. Só que depois do cartesianismo, começa-se um processo de dúvida. Aí tem que colocar em dúvida a verdade. Então a grama não é mais verde, agora eu tenho que duvidar que a grama é verde. Tá? Você passa a duvidar da verdade, das coisas autoevidentes. E aí nós chegamos agora, e ainda estamos influenciados pelo cartesianismo, pela filosofia moderna, e já não conseguimos mais juntar Léo com Creu, não conseguimos voltar às coisas mesmas. Como disse, por exemplo, um importante filósofo do século XX, preocupado com essa questão da desvinculação do pensamento contemporâneo com o mundo, com a realidade, com as coisas, Edmundo Husserl diz, precisamos voltar às coisas mesmas. Ora, mas o Aristóteles já sabia disso, meu caro, você não está falando novidade alguma? Está sempre reinventando a roda. A filosofia moderna é uma contínua reinvenção da roda. Quando não pegar a roda e quebrar, que é o caso do dadaísmo, do niilismo, todos esses ismos aí. Socialismo, tem que destruir tudo que veio antes. Né? Ou teoria crítica de Frankfurt, vamos destruir tudo. Deixar sobrar pedra sobre pedra. Então a gente acaba tendo essas diferenças epistemológicas, diferença de fundamentação do saber, do conhecimento. Está claro até aqui? Lembrem-se que eu sempre peço para vocês fazerem resumos dessas aulas. É a melhor forma de aprender, fazendo resumos. Certo? Então, continuando aqui, estou falando sobre educação musical como um processo muito amplo e abrangente. Vocês já estão percebendo, pela dimensão que este assunto já tomou até aqui, que a educação é um processo de longo prazo, contínuo, sem data de término. Assim como não tem uma data de início, a educação, a rigor, ela acontece desde o momento que você nasce até o momento que você vai morrer. Certo? Então isso é educação, é um processo de edutire, trazer para fora. Existe a educação formal, escolar, claro. Existe a educação domiciliar, claro. Existe a educação, por exemplo, de pai para filho, a educação que nós recebemos na igreja, ou até mesmo no trabalho. Existe tudo isso. São formas de trazer você para fora também, né? Trazer coisas que você tem dentro para fora. Porque a educação, por exemplo, uma educação corporativa, a pessoa aprende, né, de uma empresa, uma organização, uma instituição, um órgão departamental, aprende a se portar adequadamente naquele espaço social.
Então, ela traz para fora uma conduta que lhe permite estar inserida neste meio. Se ela não trouxer esta conduta para fora, ela não conseguirá adequar-se a este meio. Ela será excluída deste meio, ela não estará educada para este meio. Certo? Isso me faz pensar, inclusive, nas questões mais contemporâneas do porquê dessa preocupação tão grande na uniformização e padronização dos princípios pedagógicos, né? Essa uniformização e padronização das teorias que norteiam os currículos. Porque o que se espera com isso é exatamente obter em troca comportamentos padronizáveis, né? Ajustáveis numa dada situação, que é essa situação social que se deseja hoje, em que as pessoas são absolutamente passivas e aceitam tudo que lhes é imposto, como se estivessem exercendo uma grande liberdade de escolha. Isso que é o pior. As pessoas aceitam a escravidão achando que são extremamente livres, né? Isso, claro, foi um processo de engenharia social bolado há muitos anos, séculos, para chegar nesse ponto de as pessoas serem enganadas com o seu próprio consentimento. Essa é a situação que nós temos hoje. Então a educação ela começa no berço e acaba na hora que a gente morre, porque nós estamos, inclusive, em processo de autoeducação. Então sempre nos educando, nos instruindo. Não existe neutralidade. Você está vendo televisão, está se educando, está se cativando para uma determinada finalidade. Ainda que essa finalidade seja a apatia, ou enfim, a inação, né? Nós não somos neutros. Todas as escolhas que nós fazemos têm consequências, todas, absolutamente todas. E consequências não só nesta vida, mas também na vida eterna. Isso nós temos que ter em vista também. Bom, então a educação é um processo contínuo. Portanto, a educação musical também é algo para a vida inteira. Ela pode acontecer num determinado estágio. Então, os gregos achavam que a melhor época para se trabalhar educação musical era na primeira infância, até os 8 anos de idade. 7, 8 anos de idade. O que Platão, Aristóteles prescreviam. A educação musical não poderia começar depois dessa época. Hoje em dia é tudo ao contrário, né? Então, hoje em dia é muito comum as crianças começarem muito depois. Mas naquela época se sabia disso. Então esse processo de educação que começa lá na infância, passa pela juventude, né? Quando a criança, hoje em dia, ela já aprende algum instrumento, depois dos 10 anos de idade, por aí, tá? Mais comum, é muito, muito raro, né, as crianças começarem antes disso. Porque depois dos 10, 12 anos de idade, as crianças começam a ter interesse em música. Porque a música faz parte da vida social. Então a criança começa a entrar na pré-adolescência e ela começa a ter um convívio social maior com os colegas, né? Com os grupos com os quais ela se identifica. E esses grupos todos têm alguma predileção musical, que por sua vez dirige o comportamento desses próprios grupos. Tá? E na vida adulta, a música continua sempre fazendo parte das festas, das situações de confraternização, cerimônias religiosas, marcos, como por exemplo casamento, batizados, reunião de família, sempre tem música no meio. Então é um processo contínuo, o processo de educação musical é contínuo, gradativo e ininterrupto. Já a musicalização é um pouco diferente, por quê? Porque a musicalização acontece exatamente como uma introdução a este processo de educação mais abrangente. Por exemplo, eu citei o meu caso. Falei que comecei na música lá a partir dos 2 anos de idade, a ouvir, e lá para os 9, 10 anos de idade, comecei a manusear alguns instrumentos. Então, este foi o meu processo de musicalização. Musicalização, então, é o processo de incorporação específico de alguma habilidade musical. Seja esta habilidade
a auditiva, instrumental, tocar um instrumento, cantar, compor alguma música. Então a gente passa por esse processo de musicalização. Já é uma especificação, uma exterioridade da educação musical, e que está associada semanticamente, vernacularmente, se você for olhar no dicionário, o que significa musicalização. Você vai ver lá, as definições são próximas disso aqui, ó. Processo de aquisição de conhecimentos musicais, de habilidades musicais. Então isso é a musicalização, este processo de incorporação de habilidades musicais específicas. O que difere um pouco até do processo de educação musical, pela razão que citei, de ser este um processo contínuo, amplo, ininterrupto. Está constantemente se educando. Agora, a musicalização ela não é tão constante e ininterrupta, porque depois de um determinado momento de contato inicial, é como se a musicalização fosse, então, a etapa inicial, primordial do processo de educação musical. Mas não necessariamente, porque pressupõe também uma ação consciente. Tá? O processo de musicalização já pressupõe uma certa consciência. Já a educação, ela pode ser também realizada em uma esfera inconsciente, que não dependa da vontade do educando, do paciente. Por que eu digo isso? Porque você não vai falar em musicalização de um bebê antes dele nascer. Porém, você pode falar em educação musical antes de o bebê nascer. Porque ele já está ouvindo sons, ele responde aos sons. Você pode colocar música para uma mulher grávida ouvir numa boa, e aquilo já vai ser o processo de educação musical da mãe e do bebê. Porque o bebê, enquanto não nasce, ele faz parte do corpo da mãe também, não é? É um outro ser, mas está atrelado ao corpo da mãe. Então você educa a mãe, você educa o filho também. Já a musicalização é um processo posterior, depende de uma exterioridade maior, de habilidades, de técnicas e uma ação consciente. E de dupla via. Quer dizer, a criança que passa por um processo de musicalização ela já tem alguma consciência daquilo, que ela está sendo musicalizada, né? A educação musical, ela continua, por exemplo, quando as pessoas compram um novo disco, instigadas pela curiosidade, elas estão se instruindo continuamente. Ficou claro isso? A pessoa pode continuar a sua educação musical muito depois de passar pelo processo de musicalização, que é uma introdução a algo mais ou menos sistematizado. E aí nós temos muitos livros, manuais de musicalização infantil, que são até diferentes dos livros sobre educação musical, porque sempre a educação musical envolve uma discussão muito mais abrangente, para o bem ou para o mal. Tá? Porque existem teorias extremamente danosas também neste quesito. E a musicalização está presente, por exemplo, nos nossos parâmetros curriculares. Até onde eu acompanhei eram os RCNEs, que significam requisitos curriculares, elementares, algo assim. São padrões curriculares nacionais, sugestões do MEC para o Ministério da Educação, para que os professores trabalhem em determinados temas em sala de aula. Recentemente, nós estamos em 2018, em 2017 houve a aprovação da famigerada BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Eu não sei exatamente em que isso alterou os RCNEs, eu sei que essas leis vivem em mutação. Né? Eu não gosto muito de acompanhar essas mutações do dia a dia, mas eu sei que está havendo um processo de transição de RCNEI para BNCC. E o que importa disso é que existem lá certas prescrições para o processo de musicalização. E até onde eu analisei, eu não vi menção à educação musical. Porque justamente tem essa característica de ser algo amplo. A educação musical, portanto, é a ciência que estuda todos esses procedimentos que fazem com que a pessoa progrida enquanto ser humano através da música. A musicalização, então, é apenas
processo inicial de tomada de consciência de atividades musicais e como isso pode ser utilizado para o desenvolvimento integral do ser humano através da música. Está claro? E há uma terceira distinção que se deve fazer, que é com relação à música como um instrumento pedagógico. Você pode fazer uso da música como um instrumento pedagógico no processo de educação musical. Mas você também pode fazer o uso da música como instrumento pedagógico no processo de musicalização, assim como na sua atividade profissional enquanto um professor de música. Mas a utilização da música como instrumento pedagógico não coincide exatamente com o conceito que eu apresentei anteriormente de educação musical. Até porque você pode usar outro recurso pedagógico para inserir uma criança, por exemplo, em um processo de educação musical ou de musicalização. Vou citar o caso da euritmia. É uma teoria, um procedimento de educação musical criado por um educador chamado Jacques Dalcroze, na Suíça, no início do século XX, que hoje, inclusive, é usado em vários países. Há institutos, chamados Institutos Dalcroze, em vários países do mundo. Inclusive no Brasil, se não me engano, existe um instituto Dalcroze, que ensina este método que trabalha a musicalização, a tomada de contato com a música a partir da ginástica corporal e da dança. Antes mesmo da criança aprender conceitos musicais, ela os incorpora na sua base experiencial, como eu falei anteriormente, né? O processo de educação organiza todas essas nossas vivências, essas nossas vivências perceptuais, né? Nosso aparato de apropriação do mundo, correto? E então, nós temos que, no processo de utilização da música como um instrumento pedagógico, a gente pode fazer essa diferenciação, porque não apenas a música pode ser usada para a educação musical. Estão entendendo? Esta teoria este método, né, não é uma teoria, mas é um método muito prático que tem sido colocado em prática em vários lugares do mundo. O Dalcroze está aí para comprovar que a educação musical pode ser iniciada até mesmo por outros recursos pedagógicos que não a música em si. Está claro? Agora, é claro que em um determinado momento o próprio método Dalcroze insere músicas, a música como um elemento que vai guiar a atividade de dança, é óbvio, mas ele parte do corpo, ele parte da experiência concreta, tá? Isso é muito interessante, porque nós somos seres concretos. Concreção significa crescer junto. Nós crescemos junto com o mundo. O mundo está em constante modificação. Nós também, enquanto seres humanos, nos incorporamos as distintas realidades do mundo. Está certo? Então, somos seres concretos. Este método parte da concreção, parte de uma realidade concreta, imediata. E imediata também significa sem mediação. O concreto, então, aquele crescer junto. Você está junto ali, tete a tete, mano a mano. Mano a mano com a realidade. Você emite sinais para a realidade emite sinais para você. E neste processo de contínua reelaboração, você se desenvolve enquanto ser humano. A educação é a ciência que estuda esse processo. Sim, a educação é uma ciência. A pedagogia é uma ciência. Podemos discutir se é uma ciência adjacente à filosofia, como diz a filosofia perene. E o livro específico, A Educação Segundo a Filosofia Perene, do professor Antônio Donato, tem esse enfoque, essa abordagem. A pedagogia como uma ciência adjacente à filosofia. Porque, obviamente, não existe uma pedagogia sem uma visão de mundo. A visão de mundo é o objeto dos filósofos. Então faz todo sentido. Portanto, com essas distinções em mente, nós conseguimos pensar com maior clareza
Inclusive, a própria utilização da música como um recurso pedagógico. E aí, eu cito mais uma vez a minha experiência em sala de aula, quando eu dava aulas para o ensino médio, eu usava muito a música como recurso pedagógico. Tinha uma escola em que eu dava aulas mesmo, uma escola estadual, em um bairro periférico de Londrina. E os alunos desta escola gostavam muito de música. E eu colocava lá músicas de Beethoven para eles ouvirem, de Bach, Vivaldi, mas também levava alguns instrumentos, tocava os instrumentos, por exemplo, toquei xilofone, instrumentos de percussão, violão, e vídeos de música também, pianistas tocando. Isso é a música como recurso pedagógico, um recurso fantástico. E a música pode ser usada como recurso pedagógico não apenas em aulas de música, tem mais essa distinção. Mas você pode usar um vídeo, por exemplo, uma criança tocando piano muito bem, você pode usar como um exemplo, um recurso pedagógico para uma aula, por exemplo, de psicologia ou de neurologia. Ou ainda você pode usar o vídeo de um músico autista tocando maravilhosamente bem o instrumento para exemplificar algum tópico de alguma aula de psiquiatria. Compreende o raciocínio? Então, a música como um instrumento pedagógico, ela pode ser usada não apenas em aulas de música. Já o processo de musicalização é essencialmente para aulas de música, correto? A não ser que, por exemplo, um fisioterapeuta poderia talvez usar a música ou o processo de musicalização para auxiliar na sensibilização de alguma região do corpo danificada para a ausência de movimentos. A musicoterapia é justamente uma ciência que estuda as aplicações terapêuticas da música, e aí sim, um processo de musicalização para uma finalidade terapêutica, né? Mas quando se fala em musicalização, a rigor, 99% dos artigos e livros sobre o tema dizem respeito ao início das atividades de instrução musical, com algum grau de formalização. Os livros de educação musical, por definição, eles são mais amplos, assim porque, como também porque, já disse, pedagogia é uma ciência adjacente à filosofia. Então a filosofia é justamente o instrumento do nosso intelecto mais amplo que existe. Através da filosofia nós nos apropriamos da realidade de uma maneira mais abrangente que se possa conceber. Pensamos sobre todos os aspectos da realidade. E é até incompreensível por que a filosofia não é levada a sério. Tá certo? Por que a filosofia não é levada tão a sério quanto outras matérias? São também importantes, mas a filosofia é a mais importante, digamos assim. Está claro? Então, a pedagogia, ciência, ou a ciência pedagógica, ciências da educação, por serem instrumentos da filosofia, ou seja, da compreensão da realidade, e de como trazer essa compreensão para dentro do ser humano. A filosofia busca compreender a realidade como um todo, e a pedagogia busca compreender a realidade a partir de um ser humano concreto. Então, a aplicação da filosofia em um ser humano concreto pode ser chamada de pedagogia. Tá? A musicalização, então, é essa introdução no estudo da música com algum grau de formalização, visando o desenvolvimento humano a partir da música. E a música como instrumento pedagógico é um recurso para uma situação de aprendizado, mas que pode ser usado tanto para o ensino da música quanto para o ensino de outras matérias, porque a música também é composta por várias matérias. E para entender, para compreender a música, nós temos que compreender vários conhecimentos adjacentes também à música, como, por exemplo, a acústica, porque o som é um fenômeno físico, então nós temos que entender de física, de acústica. Nós temos que entender de biologia para saber como funcionam os nossos dedos, para entender os mecanismos de funcionamento do nosso corpo, para podermos tocar um instrumento como o piano, como o órgão, como o cravo, como o violoncelo. Precisamos compreender a fisiologia da voz humana para podermos cantar, a psicologia, para entendermos o funcionamento dos nossos sentimentos, como esses sentimentos influenciarão em uma interpretação musical.
Precisamos conhecer matemática para entender as relações entre as frequências, as afinações, as partes de uma arquitetura, para entendermos a concepção de uma obra sinfônica ou de uma grande obra sacra. Teologia, para entendermos as relações da música com a letra do texto litúrgico e a inspiração religiosa na arte de modo geral, como isso influencia na interpretação musical. Precisamos ter uma série de saberes, de conhecimentos. Então a música ela pode ser um formidável instrumento pedagógico nas mais variadas aulas, das mais variadas disciplinas. E não o processo de musicalização, como eu disse, também não depende apenas da música. Então vocês vejam, tudo que envolve música envolve várias disciplinas. Essas disciplinas podem ou não estar presentes no processo de aquisição musical. Tá certo? E você pode aprender música até através daquilo que não é, em princípio, considerado música. É muito interessante, né? É um tema muito vasto, muito amplo, dá margem a muitas discussões. Espero que vocês tenham aproveitado este conteúdo e façam um resumo de tudo que eu falei aqui. Enviem para meu e-mail, dantemantovani@gmail.com. Esta é a melhor forma de aprender.